Entrevista. Artrose. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, a artrose atinge 15 milhões de pessoas, sendo responsável pela terceira maior causa de afastamento de trabalho, atrás apenas das dores nas costas e da depressão. Para falar sobre o assunto, conversamos agora com o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan, ele que está ao vivo em nossos estúdios. Bom dia, doutor. Bom dia, Kelly. Bom dia, Francisco. Bom dia aos ouvintes. Estamos aí mais uma vez. Amém, né? Tá firme e forte, né, doutor? Firme e forte, graças a Deus. Doutor, o que é artrose? Fale sobre a cartilagem. A cartilagem é o osso? Não. O que é artrose? A artrose é uma doença da cartilagem, como você disse, né? O que é a cartilagem? É aquele revestimento que existe dentro das articulações. Vamos fazer um comparativo aqui. Quando a pessoa está comendo aquele frango, né, a coxa do frango, que tem aquele branquinho na ponta do osso, aquele branquinho que envolve a extremidade do osso da coxa do frango, aquilo é a cartilagem, aquele branquinho. Qual que é a função da cartilagem? É dar um acabamento na articulação, no finalzinho do osso, que está dentro da articulação, para que tenha um deslizamento de um osso sobre o outro, né? Para que não tenha atrito entre os ossos. Então tem aquela camada ali, aquela estrutura chamada de cartilagem, né? Então ela é formada por células chamadas condrócitos. Existem lá as substâncias que estão entre esses condrócitos, chamados proteoglicanos, glicosaminoglicanos, que são substâncias que estão envolvidas ali na cartilagem. E a artrose é uma doença articular que destrói a cartilagem. Então, destrói aquele acabamento da articulação e aquilo, existe um processo inflamatório envolvido, uma perda daquela harmonia dentro da articulação, promovendo a dor, deformidades e até incapacidade física importante, né? Então, as pessoas muitas vezes confundem a artrose com osteoporose, né? Então, a artrose, gente, é uma doença da articulação, tá? Da cartilagem. A cartilagem que tá doente. Na osteoporose é o osso que está poroso, está fraco, que acomete mais as mulheres depois da menopausa, a osteoporose, né? A artrose acomete as articulações, também mais comum nas mulheres, tá? Mas pode acometer também homens em idade mais jovem, dependendo da predisposição genética, se sofreu algum trauma, né? Por exemplo, aquela pessoa que lesou o ligamento cruzado anterior, rompeu o ligamento cruzado na fase jovem da vida, com uns 20, 22 anos, rompeu o ligamento, não operou, né, o joelho ficou instável, aquilo vai promover um desgaste da cartilagem que vai trazer uma artrose precoce. E ela atinge apenas no joelho ou em outras? Não, pode atingir todas as articulações do corpo. Pode atingir a ATM, articulação temporomandibular, né, que pode dar dor, né, os dentistas que tratam bastante. A coluna cervical, a coluna dorsal, a coluna lombar, o encaixe da coluna com a bacia, que a gente chama de sacroiliaca, né? O quadril, que é a coxa femoral, que é aquela dor na virilha, que o quadril começa a ficar duro, sem movimento. O joelho, como a gente já falou, as interfalangianas das mãos, nos pés, tornozelo. Então, todas as articulações podem ser acometidas pela artrose. Quais são as articulações, quais são os segmentos que mais são acometidos? Joelho, como a gente falou, coluna lombar, coluna cervical e quadril, né? São as regiões mais acometidas pela artrose, por esse desgaste da cartilagem. Causando o quê? Dor, né? Dor incapacitante, né? Inchaço, derrame articular, que aumenta a quantidade de líquido dentro da articulação. Esses já são sintomas. São sintomas, exatamente, que vão incapacitar a pessoa, como você disse aí, que é a terceira causa de afastamento do trabalho, que vão deixar a pessoa incapacitada para o seu dia a dia, né? Sim. Inclusive, você falou da dor lombar, mas muito da dor lombar é artrose na lombar.
que dá a dor. Então, a artrose também envolve a coluna lombar, que é uma das maiores causas de afastamento do trabalho e incapacidade física. E também, às vezes, quando que a pessoa vai abaixar, e às vezes abaixa num movimento assim que foi brusco, né? E vai desgastando também, né, doutor? Então, como eu disse, que acomete as articulações, cada vértebra, no encaixe com a outra vértebra, que aqueles ossinhos da coluna, tem uma articulação ali. Por que existe essa articulação? Para ter um certo movimento. Para a gente poder, nós podermos nos abaixar para amarrar um sapato, para pegar algum objeto, para podermos sentar, né? E essa articulação, ela é acometida também pela artrose, causando rigidez articular, né? Que é quando a coluna fica meio dura, né? Você levanta de manhã, está com a coluna dura, doendo, aí você movimenta um pouquinho, vai soltando a musculatura, aquilo melhora um pouco a dor, mas essa dor é devido à artrose. Sim. Apenas pessoas na terceira idade são acometidas pela artrose? Ou atletas e trabalhadores que carregam peso também são? Então, como eu disse aqui, se você promove uma agressão a essa articulação que exceda a sua capacidade, né, de resistir a esse esforço, o organismo vai responder, né, de alguma maneira. Uma delas é o desgaste articular. Então pode acometer pessoas mais jovens, sim, principalmente, como eu disse, às vezes sofre um trauma, um entorse no joelho, rompeu o ligamento, ou uma fratura intra-articular, quebrou o punho, e essa fratura foi dentro da articulação. Ali vai, onde aquela cartilagem rompeu junto com a fratura, junto com o fragmento ósseo, na cicatrização dessa fratura, não se forma mais cartilagem, forma uma cicatriz, uma fibrocartilagem, que é diferente da cartilagem, não tem a mesma resistência. E aquilo pode ser fonte de dor e de artrose. Sim. E esses trabalhadores, às vezes, que têm esse problema da artrose, muitos voltam a trabalhar ou não? Então, muitos têm que ser afastados definitivamente. Né? Não conseguem voltar no mesmo trabalho, ritmo. No mesmo ritmo, no mesmo afazer, né? Tem que ser readaptado na maioria das vezes, né? Porque não consegue mais carregar peso, não consegue mais fazer o movimento, aquele movimento que fazia por conta da doença. Sim. E a pessoa que pratica corrida de rua tem maior chance de desenvolver a doença em relação a outros esportes? Então, a corrida de rua, ela é um ótimo exercício, principalmente cardiovascular, para manter o peso, né? Assim, não vamos falar mal da corrida de rua, mas ela tem em contrapartida, nós temos que falar também que ela causa impacto nas articulações, tá? Então, quem pratica corrida de rua tem que fazer um trabalho muscular de fortalecimento paravertebral, né? Da coluna paravertebral, da musculatura em volta do joelho, está sempre bem alongado. Por quê? Porque aquele impacto tem que ser absorvido pelo músculo e não pela articulação, né? E pelos ossos também, que existe também um outro agravante, que é quem pratica corrida, maratonas longas, né? Que é a fratura por estresse, né? Que é aquele microtrauma no osso ali que vai causando a fratura por estresse. Então, por isso que tem que estar preparado fisicamente, tem que estar com a musculatura ok, né? Tem que ter uma alimentação adequada, tem que estar tudo harmônico, né? Tá tudo bem, funcionando direito. O peso tem que estar adequado, né? Porque a pessoa está um pouco acima do peso, vai querer correr, pode ter uma lesão de menisco, uma lesão na coluna, uma hérnia. Então tem que estar tudo balanceado. E ao médico regularmente também, né? Para poder fazer os exames, para ver se está tudo certo, porque um atletista tem que estar com tudo em dia, né? Exatamente, é isso aí. Fazer o acompanhamento. De alta performance, a pessoa que quer dedicar aquele esporte tem que estar sempre no acompanhamento, com certeza. Sim. Doutor, atinge mais homens ou mulheres, brancos ou negros? Como é que é? A artrose atinge mais mulheres, né? De uma maneira geral, né? Atinge mais mulheres, as coitadas sempre, né? Sendo mais acometidas. Aquela dorzinha, né? E carregam mais esse peso, né?
Pelos afazeres domésticos também, né? Também é por conta hormonal da própria musculatura, né? A própria menopausa enfraquece a musculatura mais cedo do que o homem, isso sobrecarrega mais as articulações, né? A mulher tem uma tendência a ter um pouco mais de frouxidão ligamentar, então isso também é uma predisposição. Hoje em dia não, mas antigamente a mulher não fazia tanto esporte, né? Hoje está mais comum, né? Tem até futebol feminino, isso é muito interessante. Mas acomete mais mulheres, né? A raça aí, eu acho, se não me engano, a raça caucasiana que é mais acometida, né? Sim. E assim, e depois dos 40, 50 anos que a gente observa mais, né? Que são aquelas pessoas que vêm procurar a gente no consultório, pronto-socorro, né? O jovem pode acometer também, mas é menos comum um pouco, né? O jovem tem mais adaptação, né? Tem mais poder de adaptação. Então, a cicatrização é mais fácil, tudo é mais fácil. Então, depois dos 40 anos aí, tudo vai piorando, né? Tá vendo que mulher é o sexo frágil, né? Então, pois é, né? Atinge crianças também, doutor? Olha, a artrose em crianças é muito raro, né? A não ser que tenha algum tipo de reumatismo, né? Reumatismo, artrite reumatoide juvenil, tem alguns reumatismos que atingem as crianças, que podem dar sintomas de dor articular, aquela sinovite que dá artrose, mas não é muito comum, né? Sim. A obesidade, o sedentarismo e a fraqueza muscular aumentam as chances de uma pessoa desenvolver a artrose? Com certeza, né? Como a gente falou aqui, o sedentarismo, né? A pessoa fica com a musculatura enfraquecida, sem alongamento, não tem absorção daquele impacto, até no andar, né? Quando a gente está andando, tá sofrendo impacto das articulações. E para absorver esse impacto, a gente tem que ter uma musculatura forte, né? O peso, né? A obesidade, como você citou, com certeza, porque vai sobrecarregar, uma sobrecarga mecânica nas articulações, que é um fator de predisposição importante, né? E o que mais que você citou? A idade, que a gente já citou, né? Que é mais a idade mais avançada por conta na mulher, né? Menopausa, perda de massa muscular, perda daquela capacidade de cicatrização, de adaptação do organismo àqueles movimentos. Então isso assim, acaba acometendo muito a população de uma maneira geral, né? A própria alimentação, né? A gente tem que estar atento à reposição de vitamina D, né? Que é importante, o magnésio, né? Os combatentes dos radicais livres, né? Que são os antioxidantes, vitamina E, né? Que é importante, a pessoa tá sempre repondo, né? Vitamina E, vitamina D, vitamina C, são antioxidantes, manganês, magnésio. Sim. São suplementos alimentares que ajudam, também estão na alimentação, que ajudam a prevenir. Terapia homeopática também serve? Olha, eu não tenho experiência com homeopatia para artrose, mas tem seu espaço, sim, com certeza. Eu não tenho experiência com isso. Aliás, os médicos homeopatas são raros hoje em dia, né? A artrose diminui a qualidade de vida, doutor? Diminui muito. A pessoa tem dor, incapacidade funcional, se sente incapaz de fazer aquilo que fazia, né? Aquela pessoa que tem aquela artrose no joelho, que gostava de fazer caminhada, não pode mais, aquilo deixa a pessoa frustrada, né? Deixa a pessoa até com um certo grau de depressão, né? Inclusive, das linhas de tratamento para quem tem dor crônica e artrose são os antidepressivos. Tem alguns antidepressivos muito usados hoje em dia para dor no joelho devido à artrose. Né? Duloxetina, venlafaxina, né? Amitriptilina, nortriptilina. Quem já foi submetido a cirurgias no joelho tem mais chances de ter artrose? Sim. De uma maneira geral, sim, né? Porque geralmente quem opera o joelho é o quê? Ou teve uma fratura intraarticular, como eu já expliquei agora há pouco, ou fez uma artroscopia porque perdeu o menisco, e o menisco é um protetor da cartilagem, então você perdeu aquele pedacinho, pode levar a uma artrose.
Quem teve uma lesão de ligamento e demorou a operar, já vai desenvolvendo alguma lesão de cartilagem, né? Então a resposta é que sim, quem já foi submetido à cirurgia tem uma predisposição maior a ter artrose. E como é feito o tratamento da artrose? Então, o tratamento, como a gente já falou nos fatores aqui, né? É corrigir esses fatores, a obesidade, o sedentarismo o combate aos radicais livres com suplementação alimentar. Tem os condroprotetores, que são medicações via oral, que são usadas hoje, né? São os condroprotetores como a glicosamina e a condroitina, de uso contínuo, que vão servir para melhorar a cartilagem ali e dar uma estabilizada na doença. Os colágenos, né? Colágeno hidrolisados e não hidrolisados, que também vão agir na articulação. E temos as injeções intraarticulares com viscosuplementação, que é o ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico ele faz parte do líquido sinovial e ele serve como proteção da cartilagem. Age como anti-inflamatório, ele age lá nas substâncias que estão em volta dos condrócitos, daquelas células da cartilagem, não deixando degradar essas células, não deixando elas morrerem, né? O ácido hialurônico ele tem esse poder. Está sendo muito usado no mundo inteiro e os resultados são muito bons, né? Isso é uma medicação, assim, uma primeira linha para ser usado mesmo. Pode ser feita uma injeção intraarticular no joelho, no quadril, no tornozelo e no ombro. E tem estudos que estão sendo concluídos agora de fazer também naquelas facetas articulares da coluna, né? Tem muito estudo hoje em dia e com comprovação científica de melhora. E quando as cirurgias são indicadas? No último caso mesmo? Então, a cirurgia, você falou você tocou num assunto que é bem polêmico, né? A cirurgia para curar a artrose, vamos dizer assim, seria a prótese, né? A prótese é a substituição da articulação. Por exemplo, você tira aquele osso, aquela cartilagem doente do joelho e coloca ali uma prótese, né? Você cimenta uma prótese ali, vamos dizer. Você substitui, uma substituição mesmo da articulação. Uma cirurgia de grande porte que tem muito valor, que funciona muito bem, que realmente, na maioria das vezes, é bem sucedida, né? Uma cirurgia de grande porte, de alto risco, mas ela é bem sucedida. Quando bem sucedida, o que é na maioria das vezes, eu digo assim de 80% a 90%, né? A gente vê nas estatísticas, então, tiram a dor do paciente praticamente total, né? Ou diminuem em 90% a dor do paciente e o paciente consegue voltar a fazer o que ele fazia antes, quando não tinha essa dor da artrose. O problema da prótese é assim, a gente indica em pacientes de mais idade, porque a prótese tem uma durabilidade e quando essa prótese gasta, tem que substituí-la. E quando vai substituir, a perda óssea é muito maior. O que você tem que tirar de osso é mais um pouco do que na primária. Então, já é um osso a mais que o paciente vai perder. Se o paciente faz uma prótese com 40 anos de idade e a prótese dura 15 ou 20, com 60 está operando de novo. O paciente está ativo ainda. 60 anos hoje, as pessoas são ativas. Aí troca a prótese, tudo bem, já foi uma prótese, né, de revisão, uma cirurgia bem maior do que a primária. Com 75, 80 tem que trocar de novo. E talvez não tenha estoque ósseo para isso. Então a gente prorroga essa indicação para 55, 60 anos no mínimo, né? Lógico que tem caso que tem que operar antes, mas na grande maioria das vezes essa é a idade. Então acima de 55, 60 anos. E muitas vezes o paciente tem comorbidades como diabetes, hipertensão, arritmia cardíaca, um problema renal, ou algum problema que possa vir a atrapalhar o pós-operatório. Então, muitas vezes, a pessoa prefere não operar ou tem medo de operar por conta dessas complicações. Então, tem aí a opção do ácido hialurônico, injetável intraarticular, tem que começar numa fase já antes de ficar crítica, antes de
né, num grau de artrose inicial ou moderada no máximo, não deixar para ir quando tiver mais severo ou mais avançado. Tem alguns bloqueios que a gente faz em alguns nervinhos em volta do joelho, chamado bloqueio geniculado, né, dos nervos geniculares que estão em volta do joelho, que melhoram a dor. Aí o paciente consegue fazer uma fisioterapia, fortalece a musculatura, a dor melhora. Tem um período que isso dura, 6 meses a 1 ano, né? E tem as ablações desses nervos, né? Que além do bloqueio, tem umas agulhinhas que a gente coloca e faz uma risotomia. A gente mata o nervinho sensitivo. Então aquele nervinho fica por mais tempo não incomodando o paciente, né? Isso tudo associado a uma viscosuplementação, a um condroprotetor via oral e exercícios físicos de reabilitação, há uma melhora importante da dor do paciente e uma melhora na qualidade de vida. Então, pode-se prorrogar a prótese e muitas vezes o paciente não quer mais fazer a prótese porque está bem, devido a esses procedimentos. Sim. Tá certo? Quem tem artrose deve parar de praticar esportes? Então, como a gente falou aqui, depende do esporte, né? Quando a pessoa tem uma artrose mais avançada, né, levando a ter uma deformidade, né, o joelho fica em varo, e gosta de praticar corrida, não é legal correr, pode fazer-se uma hidroginástica, né? Ou a pessoa está num grau moderado da artrose, faça um fortalecimento e vai pedalar, por exemplo. O pedal não causa impacto na articulação, né? E fortalece o joelho. Então, pode-se mudar de esporte, mas tem esportes que não são indicados para quem está com artrose, entendeu? Então, isso tudo tem que ser conversado, né? Saber o que a pessoa pretende, qual a expectativa que ela vai ter para um tratamento e voltar a correr, por exemplo, 40 quilômetros. Então, tudo isso tem que ser bem conversado. Sim. Pode ser que a gente troque o esporte, né? Ao invés de estar correndo, está pedalando, né? Que não tem impacto e fortalece da mesma maneira. E já aproveita e já marca uma consulta com o doutor, né? Perfeitamente, é isso aí. Estamos lá para isso, né, Kelly? É verdade. Nós conversamos hoje. Você quer colocar mais alguma coisa, doutor? Eu acho que é isso. Acho que foi bem explanado o assunto aí. Se alguém tiver alguma dúvida, nós estamos aí para isso, né? Sim. Passa seu endereço, seu telefone. Então, eu estou na Clínica Guizardi, na Rua Augusto Marcondes, número 39, no centro, né? O telefone lá é 3731-3108 ou o 3731-3202. Obrigada, viu, doutor? Imagina, obrigado a todos.